Olá! A gestão da jornada de trabalho é um tema central para qualquer empresa. Feita da forma correta, ela impulsiona a produtividade, mas, se negligenciada, pode se tornar um risco silencioso e muito caro. Nesta análise, vamos traçar um caminho claro para transformar esse risco oculto em segurança jurídica. E para começar, vamos direto ao ponto com uma reflexão fundamental. A forma como a jornada de trabalho é gerenciada na sua operação está fortalecendo o negócio? Ou seja, um ativo? Ou está pouco a pouco acumulando dívidas e problemas, se tornando um passivo? A resposta define o futuro de muitas organizações. E os fatos mostram a dimensão do problema. A grande maioria das condenações na Justiça do Trabalho não nasce de grandes fraudes, mas sim de descuidos cotidianos. Falhas na gestão de horas extras, de intervalos, de descansos. É um problema que muitas vezes passa despercebido no dia a dia, mas que tem, sim, solução. Para encontrar a solução, primeiro, a gente precisa iluminar o problema. Vamos detalhar exatamente onde mora esse risco, que muitas vezes não é visto na correria da operação diária. Pois bem, vamos alinhar um conceito crucial. Juridicamente, jornada de trabalho não é apenas o tempo em que o colaborador está produzindo. A lei é clara. O que define a jornada é o tempo em que a pessoa está à disposição do empregador. E isso muda tudo. Inclui o tempo de espera, um deslocamento obrigatório, aquele treinamento feito fora do horário. Tudo isso é jornada. E aqui a gente chega no coração da questão. O conflito entre o que está no papel e o que de fato acontece na prática. De um lado, temos a jornada contratual, aquela que foi formalizada. Do outro, a jornada real, que é moldada pelas demandas do dia a dia. Quando existe uma diferença entre as duas, a Justiça do Trabalho tem um princípio muito claro sobre qual delas prevalece. Essa frase resume tudo. É o chamado princípio da primazia da realidade. Não importa o quão bem escrito esteja um contrato. Se a prática diária for diferente, é essa prática que vai valer em um processo. E sim, a prova testemunhal, a palavra das pessoas, pode ter mais força do que um documento. Sabendo, então, que a realidade é o que manda, é fundamental entender as regras desse jogo. Conhecer estes fundamentos legais não é uma opção, é uma necessidade absoluta para qualquer gestor. Estes são os pilares definidos pela Constituição e pela CLT. 8 horas por dia, 44 por semana, os intervalos, tanto durante o expediente quanto entre um dia e outro, assim como o descanso semanal, são direitos irrenunciáveis. São essenciais para a saúde do trabalhador e, claro, para a segurança jurídica da empresa. Este número é um divisor de águas. Para estabelecimentos com mais de 20 empregados, o controle de ponto não é uma sugestão, é uma obrigação legal. Mas atenção! Para as empresas com menos de 20, embora não haja essa obrigação, a responsabilidade de provar que a jornada correta foi cumprida ainda é da empresa. E isso nos leva a um ponto crítico. A súmula 338 do Tribunal Superior do Trabalho é muito clara. O ônus da prova, ou seja, a responsabilidade de provar qual foi a jornada de trabalho, é do empregador. Se não existem controles de ponto, a Justiça tende a aceitar como verdadeira a jornada que o empregado negar. Documentar não é burocracia, é proteção. Agora, vamos para o campo de batalha, para a prática. Vamos falar daqueles erros do dia a dia, pequenas práticas informais que, quando somadas, criam um passivo trabalhista gigantesco. Este quadro mostra bem o perigo da informalidade. Aquele feriado trabalhado e compensado só de boca? Risco de pagamento em dobro. As mensagens do gestor no WhatsApp à noite podem ser consideradas tempo à disposição. E um banco de horas sem um extrato claro para o funcionário consultar pode ser invalidado pela Justiça, forçando o pagamento de tudo como hora extra, com juros e correção. Essa aqui é outra regra de ouro. No direito do trabalho, a confiança e os acordos verbais, infelizmente, têm pouco ou nenhum valor jurídico. A segurança vem da formalização, do que está escrito, registrado e claro para ambas as partes. Certo. Diante de tantos riscos, qual é a rota segura? Felizmente, ela existe. E ela é baseada em método, não em improviso. Construir uma gestão de jornada segura é como erguer um prédio sobre estes 5 pilares. Eles precisam funcionar juntos. A fundação é a lei, que é formalizada por meio de acordos. A estrutura é provada por um controle de ponto que reflete a realidade. E tudo isso é sustentado pelo respeito aos descansos e pela total transparência com a equipe. Se um desses pilares falha, a construção toda fica comprometida. Ok, a teoria está clara, mas por onde começar a aplicar isso na prática? Vamos a um roteiro de ação imediata.
Pense neste checklist como uma ferramenta de autoavaliação. Cada resposta não aqui aponta para um foco de risco imediato. E o último item é talvez o mais importante. Os líderes que estão na linha de frente precisam ser os primeiros a conhecer e a respeitar as regras do jogo. E tudo isso nos leva à conclusão mais lógica de toda essa análise. A melhor forma de gerenciar o risco trabalhista não é reagindo a processos, mas atuando de forma preventiva. O gráfico aqui é muito claro. O custo da prevenção, que é organizar a jornada, treinar a liderança, formalizar acordos, é uma fração mínima do custo de uma única condenação trabalhista, que sempre vem com reflexos, juros, custas processuais e honorários. No fim das contas, compliance não é custo, é um investimento com retorno altíssimo. E aqui a mensagem final, talvez a mais importante. Não existe uma solução de prateleira que sirva para todo mundo. Copiar o modelo de outra empresa pode ser muito perigoso, porque não considera a cultura, a operação e os riscos específicos de cada negócio. A verdadeira segurança vem de uma análise customizada, profissional. E assim, nós voltamos à pergunta inicial, mas agora com muito mais clareza. A gestão de jornada na sua empresa é hoje um ponto de vulnerabilidade, uma fragilidade na estrutura, ou é um pilar sólido de sustentação? A resposta e as ações que ela inspiram irão definir a saúde financeira e a sustentabilidade do negócio a longo prazo.